Para mim, professor, o maior luxo que existe, a maior sofisticação é a simplicidade. E quando eu digo a simplicidade, o professor ele tem que ter a responsabilidade de falar de uma maneira tal que o aluno compreenda. Quando eu falo em entregar, ele efetivamente entregar. Porque se ele não se fizer compreender pelo seu alunado, ele não está entregando. Claro. Ele está falando consigo mesmo. Perfeito. Ele está falando consigo mesmo. E eu digo isso porque... Falando para o espelho, está falando para o espelho. Exatamente. E eu lembro de uma certa feita, eu li uma crônica, tem muito tempo, eu não me lembro o nome do autor, mas ele dizia o seguinte, que existiam alguns autores que eles escreviam tão difícil para parecer intelectual. Sim. Aí quem lia não entendia patavina nenhuma, mas dizia assim, pô, o cara é tão inteligente que eu não consigo compreender. Sim. Então, é um paradoxo, não é por aí. Não, é verdade, você tem toda a razão. O maior luxo é a simplicidade, é a forma como você comunica, isso é importante. Comunica de uma forma que o outro entenda, basta isso. Você tem que falar e o outro compreender. Digamos assim, existe algo que é o que chamamos de trabalho da clareza. Você sabe que um filósofo que eu gosto muito, David Hume, um filósofo escocês, ele detestaria se disséssemos que ele seria inglês, não, ele é escocês, né? Um filósofo extremamente arguto, né? E ele tem uma fala onde ele compara a filosofia clara e a filosofia abstrusa, né? E ele dizia assim, o papel do filósofo é ser uma espécie de embaixador, né, entre o reino da filosofia mais abstrusa e as ideias mais claras, né? Ou seja, ser capaz, portanto, de, em certa medida, compreender o seu público, as paixões do seu público, os conceitos, de maneira tal, né, que eles fossem apresentados de uma forma onde, pela clareza, ele podia convencer. Porque só há convencimento autêntico se há clareza. Sem dúvida. Agora, professor João Carlos, o senhor que foi reitor da UFBA durante tanto tempo, 8 anos. 8 anos como reitor da UFBA, então o senhor viveu muito aí o ensino, e não só o ensino de sala de aula, mas o ensino na condição de um gestor. Sim. Porque ser reitor de uma instituição de ensino é de uma responsabilidade imensa. E o senhor que ainda continua vivendo o ensino e a gestão de ensino, que o senhor, por ser um profundo conhecedor, como é que o senhor vê hoje a inteligência artificial? De que modo a universidade pública está lidando com a inteligência artificial e está preparando o aluno para lidar com a inteligência artificial? Veja, a inteligência artificial não é algo que você possa hoje dizer que é a favor ou contra, que vai usar ou não vai usar, né? Ela perpassa toda a nossa vida. Ou seja, ela começa a organizar a experiência do humano. O problema nosso desafio é fazer com que nós sejamos senhores nesse processo de organização da experiência do humano. O que significa isso? Em primeiro lugar, nós temos que afastar apenas aquelas ideias mais toscas, que são mais ou menos assim, temos que impedir a inteligência artificial, porque aí o mérito do aluno, na verdade, vai ser encoberto, porque os trabalhos que ele vai fazer são simplesmente trabalhos onde ele vai copiar as coisas todas. Isso é real, isso existe. Hoje, boa parte dos trabalhos apresentados podem ter sido realizados por inteligência artificial. E até a chave é preciso explicitar isso e não negar a serventia que a inteligência artificial pode ter na organização de blocos de saber, digamos assim, né? Mas, em primeiro lugar, isso, ou seja, então não dá simplesmente para coibir, é como coibir o uso de uma calculadora, né? Antigamente, só para fazer uma analogia, tempos atrás, alguns professores não queriam que alunos usassem uma calculadora, né? Porque isso inibiria a sua capacidade de fazer cálculo por si só, né? No máximo a régua de cálculo era permitida, né? Mas veja só, essa resistência à utilização de uma simples calculadora, porque era como se fosse uma espécie de truque. É verdade, quem tinha acesso a calculadoras mais sofisticadas podia ter um desempenho mais rápido, mas não é essa a questão. A questão é sistemas massivos de produção
de conhecimento por inteligência artificial colocam problemas acerca da identidade autoral, colocam problemas acerca da gestão de processos, e eles são hoje indispensáveis. Fundamental no Brasil é que a gente não pode apenas ser servo de uma tecnologia produzida fora. A gente precisa ter uma capacidade maior de produção de tecnologia e um conhecimento maior de como essa tecnologia pode ser posta a serviço do aprendizado, a serviço da gestão. Eu acho que nós temos, esse é um dos grandes desafios nesse momento, relativos à noção de subjetividade. Vou contar uma historinha para você, somente para você ter uma ideia simples. Eu assisti um filme belíssimo, dirigido por Andréa Darré, que é uma historiadora do Rio de Janeiro, né? E ela fez com um antropólogo, Giovanni Levi, que existe um filósofo Giovanni Reale, mas Giovanni Levi, né? Que desenvolveu uma técnica curiosa. Ele anota dia a dia. Eu dormi 8 horas de sono. Cada dia, disciplinadamente. Ele vai anotando todos aqueles dados meio triviais. Eu li hoje 10 páginas. Ele conta as páginas de livro que ele leu e no dia seguinte li 20 páginas. Ele vai começando, curiosamente, por esse registro da rotina, conhecendo melhor a si mesmo. Veja só, é interessante porque a gente pensa que a subjetividade nossa é algo que habita dentro de nós e é independente de certas rotinas. Quando você vê uma inversão grande, as rotinas é que determinam a subjetividade. Quem você é vai ser dito depois daquele cálculo numérico de todas as coisas. Por que é que eu contei essa historinha? Porque hoje, imagina, ele fez isso com obsessivo, ele foi obsessivamente anotando todas essas coisas, uma coisa quase psicologicamente questionável. Mas você tem hoje aplicativos os mais diversos que podem codificar toda a sua rotina. É como se, então, a tecnologia pudesse saber quem você é mais do que você mesmo. Não tenho a menor dúvida disso. E vai dizer, na verdade, vai flagrar você exatamente naquele olhar, naquele ato desatento, mas que, entretanto, é repetido. Aquilo que parecia uma mera casualidade e, na verdade, é determinado por relações causais muito precisas. Ou seja, a tecnologia pode revolucionar completamente até mesmo o conhecimento disso que nós chamamos ser o sujeito humano. Exatamente. E vou dizer mais, e fato verdadeiro, ela pode causar união ou desunião, porque ela sabe tanto da sua vida que onde você vai, ela lhe rastreia, ela lhe segue. E quando eu digo desunião, uma certa esposa pegou o celular do marido e quando ela olhou por onde ele andou, naquele dia que estava registrado lá naquele localizador do Google, ela viu que ele andou por alguns lugares que não eram compatíveis com a narrativa dele. Fazer um homem casado. Com a narrativa dele não batia com o registro. Aquilo foi motivo para divórcio. Então, ele sabe muito mais da vida de cada um. Mas você percebe como essa invasão, seja dos grandes modelos de linguagem, entendeu? Que veja, aí até coloca um problema. O que é a criatividade? Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Esses grandes modelos de linguagem, né, que estão na base do ChatGPT e outras DeepSeek, etc., eles são produzidos braçalmente por programadores, né, que trabalham de maneira, às vezes, não tão satisfatória diante de padrões de precarização ou não do trabalho, né? Eles produzem, então, procedimentos que vão prevendo a ordem do discurso, né? De tal sorte que eles constroem discursos que parecem ser, que tem até estilo. Né? Lembra a velha imagem? O estilo é o homem. Né? Alguém pode dizer, vamos fazer então aqui um discurso no estilo de Habib. Né? Então a pessoa vai fazer uma petição nesse estilo, vai escrever um discurso, uma saudação aos alunos no estilo, né? Pode pensar qualquer personagem. Aí de repente aquilo que nós colocávamos como uma marca pessoal, passou apenas a ser objeto de um cálculo em um grande modelo algorítmico, num modelo que vai prevendo as respostas e encadeando, de certa forma, peculiar aquilo que, na verdade, deixou de ser peculiar.
É verdade. Mas assim, a inteligência artificial e as novas tecnologias estão aí, são a base Sim. para o conhecimento e inclusive de facilitação, de benefício para a vida, porque hoje com a inteligência artificial se consegue fazer diagnóstico, inclusive, com muito mais precisão do que no passado. Isso para mim é algo importante Sim. e tem que ser aproveitado em benefício da humanidade, em que pese existam teorias da conspiração. E não da dominação da humanidade. Em que pese existam as teorias da conspiração que prevêem que é por isso que as máquinas vão dominar. Para saber o destino do conhecimento, só conhecimento. Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, professor,